país é bem pequeno, então quando eu estava lá, eu ia nos sites, mas eu achava apenas coisas relacionadas ao lado técnico de equipamentos, mas quase nada sobre o lado de negócios desse mercado. Okay. And I thought that the way I could do it was basically, I'm not a very good businessman myself, so I thought maybe I could tell all the stories from amazing people from around the world. And today we have made almost 2,000 films from Japan, from China, India, South Africa, Middle East, the US, obviously Europe, and now for the first time also in South America. So I can't wait. Então, o que eu percebi é que, como eu não sou tão bom de negócios, eu precisaria contar com outros profissionais. E por isso eu comecei a contatar pessoas de várias partes do mundo, como o Japão, o Oriente Médio, a Europa e pela primeira vez aqui na América do Sul. Morten, I'm sorry, you said film. What do you mean by film that you made in 2000 films? Ink is a film channel, so we make films about the printing industry. How we distribute our content is stories, right? Sim, é que ele está falando, né, é que ele fez mais de 2.000 filmes sobre esse tema. Okay, Morten, let me take this interview and ask you. The idea here tonight is to talk about how the converters make their sales and marketing in this competitive market, both in the United States, in North America, and Europe. Can you say us something about both continents, about how they sell their products? Because I see that it's a very competitive market, and they not sell only price. The idea is to change the mind. The idea is to offer a good product. The idea is to offer lead time, quality, and blah, 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 blah. Can you please tell us something about that? Então, Morten, a gente está aqui para falar sobre como os conversores podem fazer vendas e marketing nesse mercado competitivo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e na América do Sul. Aliás, desculpas, tanto na América do Norte, que é os Estados Unidos, quanto na Europa. Então, eu queria que você faça um pouco sobre os dois continentes, como que os conversores vendem produtos nesse mercado competitivo, e talvez um pouco sobre como eles não vendem apenas preço, mas eles focam em mudar a mente das pessoas para outras coisas, como, por exemplo, a qualidade. It's a good question, Guilherme. So thank you very much for that. I can tell you that there is one thing that I have learned over many years of visiting companies, and that is there is not one truth. Então, é uma boa pergunta. É uma coisa que eu aprendi com muitos anos nesse mercado, é que não existe apenas uma verdade para isso. And therefore, the answer is a little bit more theoretically compared to the real things, because as you have in Brazil, a lot of different ways of approaching customers, so is it also in the US and Europe. But I can tell you one thing that is changing right now, and that is that the partnerships between the customers and the converters are changing right now, because the investments are bigger, the need for a very high reliability of supply is very important. So there are things that are definitely changing, and I will get back to you after this translation as well. Então, essa resposta é um pouco mais teórica do que prática. Como você pode perceber, inclusive no Brasil, existe uma maneira diferente de ver clientes, porque agora uma coisa que está mudando é a parceria entre os conversores e os investidores, né? São investidores maiores e por isso há uma necessidade de confiabilidade, quer dizer, de que o conversor pode contar com, não, de que o investidor pode confiar no seu conversor.
So if you have to learn a little thing that is important is always to be where your customers are. And that is, in the old times, I think that is a global phenomenon. It was like if you had a phone book, you called your converter and ordered your labels or your pouches. But today it is much more complex. The substrates are more complex. The glues are more complex. The environments for the usage of products are more complex. So you need to have a closer conversation between the converter and the converter and the customer in order to make sure that you get the right products. And therefore, you need to understand the customer's needs even more than you have done in the past. Então, uma coisa é muito importante é saber aonde seus clientes estão. Isso é um fenômeno mundial, porque no passado você podia apenas ligar para o seu conversor e fazer o seu pedido. Só que agora tudo é mais complexo, os produtos, as colas são mais complexas, então é preciso ter uma conversa mais próxima e constante, um relacionamento mais próximo entre o conversor e o cliente para que os produtos sejam certos. Okay, Martin, go ahead. Go ahead. No. So the last thing I want to say about this is that in order to understand where your customers are and what needs they have, you basically have to have software that can help you manage, for example, a CRM system for knowing all about your customers. Be sure that you get this information and make sure that you understand what the customer is need for achieving its business objectives. And I'm not trying to talk down to anybody, because I think that also people doing business in Brazil, of course, know these things. But I think that when you ask me, Guilherme, about the difference in Europe and the US, I think this is something that is accelerating. This is something that you need to be more aware of that you were in the past. Good. Então, por último, é importante que, para entender onde estão os seus clientes e principalmente as suas necessidades, você precisa de um software que vai te ajudar a gerenciar isso, como é o sistema CMA. É para garantir que você sempre sabe, sempre gerencie quem são esses clientes, aonde que eles estão e quais são as suas necessidades, né? Dessa forma, não que eu queira desrespeitar o Brasil, porque tem aqui muitas pessoas que são também muito boas nisso, só que os Estados Unidos e a Europa estão um pouco mais avançados nessa questão. Okay. And if you look at, last thing here, if you look at the need that I believe that is very important for the customers and will be more important in the future is, of course, the sustainability agenda. And that plays a huge role if you look at the technology side of our industry, because if you have LED UV curing, for example, you can have a thinner substrates. That means minimizing a little bit of plastics. If you look at the digital, you can produce more accurate volume of what you need. So the customer are demanding technologies that can lower the sustainable and the carbon footprint, and that is, in my opinion, a huge opportunity for our industry. E se você olhar nessa questão, uma grande questão é a sustentabilidade, que vem sendo uma demanda cada vez maior dos clientes. Então, pelo lado da tecnologia, é bem legal que você pode usar o digital para criar volumes mais precisos de produção e evitar o desperdício e, com isso, ter uma agenda mais sustentável. Okay, perfect. Martin, I would like to add an important thing is I would like to talk about loyalty. And using this kind of system, you can be straight up for the customer, so close for the customer. You understand exactly what they need, what they want in terms of quality, in terms of price, in terms of everything that he wants. Please, sorry. Can you talk a little bit about the loyalty in the end after this kind of job?
can you talk about loyalty in this in the end of this process? Então, eu gostaria que você faça um pouco sobre fidelização. É nesse tipo de sistema no qual você está mais próximo do cliente, entende melhor as necessidades do cliente, o que ele quer em termos de qualidade. Eu gostaria que você faça um pouco mais sobre a lealdade entre o cliente e o investidor, fornecedor. Yeah, the first thing you have to ask yourself, if you experience today customers that are not loyal, you have to ask yourself, why are they not loyal? There's a couple of things that I believe is very important when you talk about loyalty, and that is that if you meet the delivery time, if you need the quality, and if you need the agreed reach the agreed price, the customers today also will be loyal. The problem is that if you don't understand what their requirements are, you can basically lose them because you don't understand their needs. So the system itself will not give you further loyalty, in my opinion. But what the systems will do, like a CRM system, will give you a much better understanding of all the needs that the customer have. I've been visiting a lot of converters where you see that they produce way too much material, and the customers don't want it, basically. So you have like let's say miscommunication about what requirements you have in order to what you deliver, and that is important. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar, caso você tenha clientes que não estão sendo leais, é perguntar a si mesmo por que eles não são leais. Porque se você cumprir os prazos de entrega, de qualidade e de preço, os clientes tendem a ser fiéis a você hoje em dia. Então, só que se você não entende bem as necessidades do cliente, aí que você vai perder a sua fidelização. Então, esse sistema, ele não vai te dar essa fidelização diretamente, mas vai te ajudar a entender melhor as necessidades do cliente, para que você possa atender essas necessidades e, assim, manter a fidelização. Eu venho visitando muitos conversores e eu vejo que alguns deles produzem material em excesso porque eles não estão muito cientes de quais são as exatas necessidades dos clientes. So what the system do to help you sell more and to have more loyal customers is not just understanding the needs right now, but also to recognize patterns. Because if one customer group is going in one direction, there's a good chance that all the customers are moving in that. Give an example: if you are in the liquor industry or the luxury brand industry or the wine industry or any other where you have like consumables that have a recurring need for labels, for example, then you will see that if one winery is going in one direction, other wineries might go in the same direction. And that is where the system can much easier help you identifying the patterns that you see. When the day is over, it's about creating enough leads to your funnel, to your marketing funnel, so you can be sure that you get enough sales every day, every month, according to your capacity in your converting business. O que o sistema vai fazer é te ajudar a vender e a fidelizar, não só entendendo as necessidades de um cliente, mas também te ajudando a reconhecer padrões de um mercado. Porque se você percebe que muitos clientes de algum mercado, por exemplo, de vinho, estão tendo alguma necessidade, então você pode adaptar as suas vendas e o seu marketing para essas necessidades, a partir desse reconhecimento de padrões. E assim gerar mais leads e atingir as metas de venda. That is something that will also help you as a converter when you look into what are your requirements for your next investment. Because think of this for a second. If you have a good understanding of your customers and where they are moving, then it's also easier for you to do the right investments in technology. Otherwise, you might buy something that go that direction, your customers go that direction.
and that is, of course, not very smart. And again, I apologize that I'm saying something that is maybe too obvious, because I know that, of course, business people in Brazil understand these metrics, but when you put them sometimes on paper or in a presentation, it becomes so clear and so obvious that you just think that, yes, of course, we need to do these things, right? Isso é algo também que vai ajudar a um conversor a entender melhor quais são as suas necessidades tecnológicas, para que o conversor possa fazer investimentos mais inteligentes, sendo exatamente aquilo que ele precisa, e não comprar coisas que às vezes não tem necessidade. Eu queria também pedir desculpa se o que eu estou falando parece um pouco óbvio, só que acho que é só isso. Mas é que na hora da apresentação, quando botar todo o material numa tela, fica mais fácil de discutir e de ser compreendido por todos dentro de uma apresentação. Morten, fantastic. I would like to add an important point an important thing in this presentation, that I would like to talk a little bit about the environment, because it's a problem, a worldwide problem, and of course there are many ways in the converters after they print their labels. Can you talk a little bit about that? Então, yeah, sorry. Então, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre um ponto bem importante nessa apresentação, que é sobre o meio ambiente, porque existe um problema mundial de desperdício que acontece depois que os conversores terminam de imprimir. You're right that when you look at the environment and the sustainability agenda, it is something that I think that every place in the world, everywhere in the world, we need to do something about it. The problem is that it's always easier to say than to do, right? So I think that the first thing you need to do in any company is identifying both your energy consumption, your waste management, align that with customer needs, and maybe even consider building some kind of incentives for your employees, so they basically have an incentive themselves to minimize waste. That can be in the setup time, it can also be in the waste management, but it can also be if you are a converter using, for example, the hot foil or cold foil. It might be very interesting to see how you can actually minimize the waste, or actually take the foils that are used as a carrier and see, because I know both Foilco in the UK and also Kurz, they have recycling programs for this waste. So identifying all your painstaves first is the most important thing. Então, você está certo quando você olha para o meio ambiente e sustentabilidade. Em todo mundo existe essa necessidade, existe esse problema. Porém, para solucionar isso, às vezes é mais fácil falar do que fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar bem o seu consumo de energia e o seu gerenciamento de resíduos, e também a necessidade do cliente. E nisso é legal até mesmo considerar algum tipo de incentivo para os seus funcionários, para que eles sejam incentivados a minimizar o desperdício, que pode ser feito a partir do tempo de configuração, e também até estudando programas de reciclagem, de modo que você possa reciclar isso que foi desperdiçado. Okay. And when you have identified all the painstaves or all the measures that you have to do, now you can set in an action for each of them. For example, it's always good to think of, I know it's simple again, but I was in a printing company that saved a lot of money just by having the light turning on and off automatically when the room was not used for something, right? I also think that often you see computers turned on when people leave from the office, or a lot of machines that are on standby mode, which you never use. So there's a few
very simple takeaways. And then you can measure every time that you get to the next step, you can see how you have influenced your energy consumption. I think that the biggest issue we have in all printing industry is basically the energy consumption. If you have mercury lamps on your label presses, you have to consider looking into LED UV instead. I know it can be expensive to invest in. Depending on the energy cost, it can take maybe a repayment time of 3 to 6 years. I think that is a reasonable repayment time for something that will be better for the client and better for the environment. E depois de identificar todo esse seu consumo de energia, você pode então pensar em ações para reduzir esse consumo e esse desperdício. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa e conseguiu economizar bastante energia apenas ligando e desligando as luzes das salas quando as pessoas não estavam usando. É da mesma forma que desligando ou deixando alguns computadores em espera e alguns pequenos detalhes que já podem ajudar nessa economia de energia, certo? Porque o maior problema para os conversores costuma ser o consumo excessivo de energia. Por vezes pode ser um pouco caro fazer alguns investimentos que minimizem esse consumo, por exemplo, a troca de algumas lâmpadas, porém é um investimento que tende a se pagar ao longo do tempo. Okay. Now we are going to the final of our interview, and give me a small break because I will talk in Portuguese. Eu gostaria de convidar todos que ficassem conosco aqui. Eu vou não liberar, eu vou compartilhar um código promocional de desconto para a participação na Summit, tá? Um desconto muito agressivo de 20%. E assim que o Marco Diório entrar e o Morten continuar conosco, eu vou compartilhar com vocês esse desconto, tá? Morten, I think we are on a fantastic interview, and can you understand this kind of worrying about the environment, about the energy power, has a differential for sales? Yes, definitely. Right. Oh yeah, sorry, I forgot. It's okay. É só que obrigado por participar dessa entrevista, que está sendo fantástica. E você acha que essa preocupação com o meio ambiente, com economizar energia, pode ser um ponto positivo para as vendas? I was so eager to answer, so sorry that I was speaking over our interpreter friend here, Henrique. No problem. Yeah, no. Of course, it plays a role when you sell, because as we are talking about the concerns that we have as an industry for energy, so do our customers. So if our customers can buy from printing companies that can deliver greener or more sustainable solutions, I think that will be a preference. And I think for the first time ever, I think it's an opportunity, because if you think of it for a second, if let's say that you have a customer today that buys something at index 100, right? Whatever currency, doesn't matter. And then now they can buy something that is more sustainable at index 80, but the profit for the converter is maybe 10-15% higher, because they can save on the substrate, they can save on the energy, they can save on maybe even labor in the total production. So I think it's an opportunity for the converters to actually go to the brands and say, we can deliver sustainable solutions. And until everybody in Brazil have the energy sufficient technology, it is a huge advantage for those who invest first. Okay. É claro que tem um papel nas vendas, porque essas preocupações que nós temos, os clientes também têm. Então, caso os clientes tenham a opção de comprar de empresas que tenham que respeitem mais o meio ambiente e façam
a sua produção de maneira mais sustentável, eles vão ter essa preferência. Além disso, você pode, por exemplo, oferecer ao seu cliente que compra de você, por exemplo, 100, independente do câmbio, né? Mas assim, 100 alguma moeda, e aí você pode oferecer para ele esse mesmo produto em preço próximo, por exemplo, 80, só que o lucro para o conversor vai ser muito maior, porque ele vai estar economizando muito. Então, por isso, acho que a gente está tendo uma oportunidade única nesse momento de oferecer esse marketing verde do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fazer a nossa produção de maneira a economizar mais, ficar mais barato para o conversor. Good. With this answer, I have an opportunity to invite Marcos Diori to join us because he's an expert in this kind of subject. Marcos, can you join us? Então, sobre esse assunto, eu tenho a oportunidade de convidar o Marcos, que é um especialista nesse assunto, para juntar-se a nós. Enquanto nós aguardamos o Marcos, eu vou continuar com o Morten. Morten, we are waiting for Marcos, and I would say I would like to. Oh, Marcos is coming. Okay. Hello, Marcos. Hello, everybody. Hello. Look, can we continue in English, because I would like to put Morten into your subject, because we talked a little about environment, about materials, about any kind of waste and everything. Can we continue in English? Então, a gente falou sobre meio ambiente, sobre materiais, desperdício e outros tópicos que talvez o Marcos possa complementar. Eu falo em português e você passa, Henrique ou Guilherme? Como que nós vamos fazer? Boa noite a todos. Você sabe. Você decide. Tá, eu vou falar em português, eu acho que é... Opa! Só em respeito aí à nossa audiência brasileira. E vou pedir para o Henrique, se puder, passar a mensagem para o Morten, para a gente continuar o bate-papo aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Morten, Marcos will talk in Portuguese, and Henrique will translate to you. And I would like to ask you to keep with us, to stay with us, because we are now starting with a good subject, as we made with you. Okay? Hope so. Absolutely. Okay. Thank you. Marcão? Ótimo. Boa noite a todos. Começo por onde, Guilherme? Você é o anfitrião da casa aí. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer a disponibilidade. Eu sei que você também está em viagem, você não está próximo de nós, está em hotel também, viajou o dia inteiro. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse mundo muito interessante e importante, que é o mundo do substrato, do adesivo, de como esses convertedores tratam os seus resíduos. Na verdade, eu queria só uma palhinha, porque você vai falar disso profundamente lá na Summit, no dia 23 e 24, para aquela audiência que vai lá. Ok. Bom, então, de novo, boa noite, Guilherme. Hello, Morten. Nice to meet you. Hope to see you in the summit. Henrique, Definitely. boa noite. Bom, só rapidinho, me apresentando, quem é Marcos Diori, né? Bom, eu tenho formação em engenharia química, em formação na área ambiental. Trabalhei 14 anos atendendo o setor de papel e celulose. Praticamente conheci todas as fábricas de papel da América Latina, e isso me levou em 2010 para a Avery Dennison, né? Uma empresa que é fabricante, grande fabricante, líder mundial aí em rótulos autoadesivos, e eu fui me metendo em projetos de brand owners, né? Natura, Boticário, JBS, enfim, grandes marcas, né? Entendendo obviamente que como toda a parte de
os rótulos são parte da decoração das embalagens, né? Todo esse desafio que os designers têm para embelezar uma embalagem, para que ela seja atrativa na gôndola, para que naqueles 3,2 segundos que o cérebro está pensando o que pegar na gôndola, o rótulo desempenhe seu papel, né? E eu, depois em 2017, eu saí da Avery e fui trabalhar numa empresa chamada Solvi Orgânicos, e aí eu virei dono de marca, né? Eu fiquei responsável pela decoração e pelas embalagens dessa empresa. E como era uma indie brand, uma marca muito pequena, eu fiquei com todo esse desafio de como é que um pequeno tem acesso a embalagens sustentáveis. Então, é um pouco sobre esse trajeto que eu vou falar, sobre os desafios do que eu chamo do ecodesign, que é como é que a gente encaixa rótulos, né, e toda a indústria nos grandes desafios da humanidade, que está agora sendo redesenhado, né, de como que os produtos e os serviços vão fazer as coisas fluírem e circularem. Foi demais, Henrique, que eu passei para você aí? No, tudo bem. Okay, Morten, so Marcus was saying that he has a degree in chemical engineer, and he has worked for 14 years in this paper industry, right? And he I got to know a lot of this industry in Latin America, and eventually he started working for a company named Deverson, right? Which is a world leader in adhesive labels, and then he has gotten involved with brand project owners such as Natura, JBS, and other very large companies. And in this, he started working with the he started working with the so sorry, esqueci. A small indie brand, a cosmetic indie brand. Yeah. As a brand owner, so responsible for the packaging, and with the challenge with a small company having access to things, to have the optimizing of eco design packaging. So having access to this great challenge and answering as a brand owner. Ok. Bom, diga, Guilherme, estou te servindo. Não, é que você não terminou, pode continuar, desculpa. Não, o que eu vou trazer para o Summit é que nos últimos anos eu tenho me dedicado a treinar agências de embalagem, as equipes de design de embalagens, né? E ultimamente aí com outras incumbências ligando universidades e grandes marcas em tudo que se refere à circularidade das embalagens. Nós estamos entrando num século onde a economia linear, onde nós pegamos materiais, utilizamos e descartamos, já não é mais aceitável se quisermos continuarmos habitando o planeta. Então, vem um desafio gigantesco para as marcas de como é que elas vão neutralizar a sua pegada de carbono, como é que elas vão diminuir a quantidade de insumos que elas retiram da natureza e como é que elas vão desenhar produtos melhores, com embalagens melhores, para que elas continuem circulando e não sejam enterradas ao final do seu uso. Todo esse desafio do ecodesign significa que as empresas produtoras de rótulos, né, com todos os seus substratos, adesivos, liners, né, vão precisar se adaptar a regras do jogo, que quem vai propô-las são os donos de marcas, né, porque eles precisam responder à sociedade, responder às leis, responder à altura para que continuem sendo admiradas e consumidas. Toda essa história do que a gente chama de design circular ou ecodesign vão ser os grandes desafios, como utilizar menos quantidade de materiais da natureza, trabalhando a questão da reciclagem, por exemplo, como os rótulos
vão, de alguma maneira, fazer parte dos projetos das grandes marcas para que eles não sejam contaminantes, e como que essas empresas têm que lidar com melhores adesivos, melhores liners, melhores materiais projetados para um mundo que deve circular. Ok. Henrique, é muita coisa para você traduzir para o Morten. Basically, he said everything about recycling, environment, substrates, and this kind of problem that our world are facing. Okay, our world is facing. Look, Marco, perfeito, é um approach perfeito. Você consegue dar uma palhinha sobre que tipo de substrato ou que tipo de componente ou como que isso pode influenciar beneficamente na produção e no descarte? Vamos dar um exemplo na área de produção intelectual de materiais para embalagem. Tá? Na área, por exemplo, de biomateriais, ou seja, que materiais que vêm de fontes renováveis, como plásticos provenientes da cana-de-açúcar, né? Ou de batata, por exemplo, ou do milho, né? Plásticos que não sejam de origem fóssil e plásticos que também sejam, de alguma maneira, biodegradados, como compostáveis, por exemplo, né? Nós podemos ver que, se a gente for ver a quantidade de patentes que estão sendo geradas no mundo, elas vêm aumentando significativamente nos últimos 5 anos. Só para dar uma ideia de grandeza, o Brasil acho que deve ser o 3º ou 4º maior produtor de patentes, na faixa de 35 patentes de materiais, né, nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos vêm com uma velocidade ali de 120 patentes por ano, e a China vem com uma velocidade de 750 patentes de biomateriais por ano. Então, está claro de que a China, que está investindo muito em inteligência artificial e todas as grandes tendências do mundo, biomateriais, definitivamente, é um material que vai entrar no jogo, né, por pressões da sociedade, por pressões do próprio planeta, né? Então, biomateriais, a vegetalização de materiais, por exemplo, adesivos usando cada vez mais componentes de fontes renováveis, componentes que não intoxiquem a reciclagem de plásticos, né? Os materiais como os liners, eles precisam encontrar suas cadeias de reciclagem, de outra maneira, eles iriam para aterros e gerariam metano, né? Ou seja, impactando nas metas de mudanças climáticas do mundo. Então, a indústria de embalagem, com certeza, vem nessa mega tendência de produtos que sejam compatíveis. Então, por exemplo, rótulos que sejam do mesmo material da embalagem, adesivos que não sejam contaminantes, né, e que possam ser retirados, muitas vezes, para o desmonte da embalagem. E, obviamente, materiais que venham de fontes que não tragam prejuízo, né? Que não tragam mais necessidade e pressão ao planeta para a geração desses produtos. Então, essas são as mega tendências na área do design circular, que, obviamente, a indústria de embalagem caminha lado a lado com a indústria dos rótulos, afinal, os rótulos fazem parte desse produto que chega na gôndola para o consumidor. Henrique, can you summarize? Okay, so Morten, he's basically saying how it is important for the label industry to be in check with these new environmental worries, and especially because a lot of companies are trying to reduce the emission of greenhouse effect gases and also waste in general, and how the label industry can make a design that fits this agenda, right? So and the labels can, for example, less more to avoid waste, and the labels and the packages as a whole can less more, right? So they can circulate more, and also so the label itself doesn't become part of the waste. So these are the words of the century.
Yeah, Can I yeah. ask you something, Marcus? Didn't you talk about Funkis? That is like the Funkis is like how they are using the mushrooms to basically you also mentioned biodegradable. That is part of the solution as well, right? Você mencionou sobre fungos e como que os fungos podem ajudar nessa solução. Se você puder falar um pouco disso? Yeah, no, I didn't mention fungi, but fungi Okay, sorry. is part of biocomponents that are being presented as new materials. But we are in a century. Vou falar em português. Estamos entrando num século onde o grande compromisso global, como principal urgência, é diminuirmos os efeitos das mudanças climáticas. E nessa história, é só o fato de sairmos de combustíveis, de materiais de origem fóssil para materiais que capturam gás carbônico, e mesmo materiais que são biodegradáveis, como componentes como os micélios ou os fungos, eles são materiais que estão entrando no portfólio dos designers como possibilidades de utilização. Obviamente, eu ainda não vi nada relativo a micélios ou fungos em rótulos, né? Mas, como a gente está vendo grande velocidade de patentes chegando, é possível que novos materiais com esses tipos de fontes apareçam no nosso mercado nos próximos 10 anos. Você está no mute, Henrique. Sorry. Okay, Martin. So we are in a center where a global warming is a big danger, right? And a big worry for all at the global community. And because of this, all kinds of products that can be produced with a material that doesn't generate more waste and it can easily go back to nature are a good option for this center, including, for example, those mushrooms. And Marcus also said that he hasn't seen yet this being used specifically for labels, but it seems to be a very good option for this century because of these new environmental needs. Okay, let me add one important thing that Marcus said. I forget the number of patents that they are registering. 750 para a China. China is about more than 700 different patents for biomaterials. It's very important for the global. And now, please, Martin, if you want to add something. The only thing that I think is interesting also when we talk about the biodegradable solutions for the future is that in one way, as you spoke about, Marco, we have like plastic that are made of plant-based fibers instead of oil-based materials is one thing because that goes in the right direction. At the same time, we look at also printed electronics where we add electronic circuits in the printing process to the labels, for example, right? So that takes it a little bit in the opposite direction. So it's interesting to see what has the highest weight, basically, right? Yeah. This is a very good question, Martin. Very good question. And I will try to, I will say in Portuguese quickly. Nós temos agora desafios tão gigantes. E o que eu costumo falar nas aulas é que nós não temos bala de prata para resolver os problemas. Muitas vezes nós vamos ter que decidir o que é mais importante. Se gerar menos resíduos, capturar mais gás carbônico ou ter melhores dados. O que o Morten se refere, que é um trend muito forte na área da sustentabilidade, é que a gente precisa entender para onde as embalagens estão indo e como elas circulam, né? E algumas soluções, que ele falou de componentes eletrônicos, como RFID, né, identificação de radiofrequência, são muito importantes para entendermos quantos quilômetros aquela embalagem navegou, para onde que ela foi,
onde que ela foi triturada, se ela voltou ou se ela vazou para o meio ambiente. Então, é claro que assim a gente vai colocar talvez num chip, numa embalagem, que possa ser vista como um componente estranho na reciclagem, mas nesse momento nós somos muito carentes de dados de circulação de materiais para poder propor otimizações. Então, nós vamos estar nesse jogo de decisões de trade-off, né? Se usamos isso que parece antagônico a outra solução, mas nesse momento nós vamos ter que pensar que não vai ter uma bala de prata que resolva todos os assuntos, vamos ter que usar múltiplos componentes, múltiplas ciências para entender as melhores soluções para o mundo circular que é desejado. Okay, just that Marcus is saying that there actually are two sides of this story, because it is important to try to create materials that generate less waste, and it is also important to integrate electronic circuits in the labels in order for you to better collect data, right, for where those labels are going and if they are being wasted or not, right? So there are two different sides to it. So it does seem that there might be a trade-off, but we need to weigh both sides and work with both things, even though they might look opposite to each other. And one of the things. One of the things. Let me add one important thing. There isn't a silver bullet to save and to solve every problem with every material, with every situation. And it's important to have tracking to understand where the packing goes and back, and where they are, where they was, and whatever. It's very important. Sorry, Martin, can you talk, please? Yeah. One of the things I will talk about when I come to Sao Paulo is also, I don't know if you're aware of that, but there's like a company, I can't remember it right now because it's a little bit late here, but it's actually a plastic identifier program, because there's so many types of plastic. So basically, it's an invisible thing that you put in the repro of your artwork. And then when you have on garbage collection, they basically can scan it and basically put it in the right bins for the type of plastic. So there are also now being built services and software and hardware that can basically help in the waste sorting to make sure that you get the plastic sorted into the right batches of types of plastic. But that is something I will show when I come to Sao Paulo. So I don't know if you use it already, but I thought it was interesting. So yeah. We cannot wait you. Uma das coisas que eu vou falar em São Paulo é que existe uma empresa, que eu não lembro o nome agora, mas que está produzindo identificadores de plástico, porque existem tantos tipos diferentes de plástico, então seria um componente que consegue escanear o plástico e entender qual tipo de plástico é aquele, para que possa ajudar melhor nessa catalogação desse tipo de plástico. Good. Marcos, eu tenho uma pergunta para você que eu acho que você vai adorar. Vamos lá. A tendência e a necessidade de adotar esses métodos já está clara para todo mundo, né? E os produtos sustentáveis, eles são importantíssimos no nosso mundo, né? E, claro, é totalmente evidente, tá? Muito bem. Como é que, ao seu ver, como é que essas empresas transformam esses investimentos em lucro? Ou seja, investem em ter vamos chamar assim, um lixo limpo, será que eu posso falar assim? E aonde eles vão fazer... receber o retorno desse investimento. Isso vai passar pela cabeça dos conscientizadores, vai passar pela cabeça dos proprietários dessas empresas, ter essa conscientização? É uma boa pergunta, e acho que ela vale mais de 1 milhão. Mas é o seguinte, por exemplo, as grandes marcas, talvez as 100 maiores marcas do mundo, né?
elas assinaram termos de compromisso, por exemplo, com a Fundação Ellen MacArthur, que é o Global Commitment, né, o compromisso global. E aí a gente tem, por exemplo, a Nestlé, que é maior, e vocês podem ver isso na Fundação Ellen MacArthur, tá lá, essas empresas precisam colocar todos os anos quantas toneladas de plástico elas colocaram no mercado, quantos por cento daquilo é plástico virgem, quanto por cento daquilo é plástico de pós-consumo, quantos por cento das suas embalagens foram projetadas para o reuso e quantos por cento das suas embalagens são compostáveis ou recicláveis, né? E elas têm que prestar contas ano a ano sobre esses dados, com o risco do escrutínio público, o risco do escrutínio dos investidores e o risco do escrutínio das próprias pessoas que consomem. Então, eu diria que assim, não é mais questão de retorno, não se trata mais como no século XX, que a gente criava um portfólio sustentável, um portfólio eco-friendly, e vamos vender isso 30% mais caro, porque existe uma parcela da população, um nicho, que quer comprar. Agora nós estamos falando o seguinte, que se não fizer isso, não vai sobreviver, né? Em 2024, a ONU, ano passado, assinou um acordo entre, acho que foram 75 países, foi assim, um acordo do tamanho do Acordo de Paris. Em 2024, a ONU vai apresentar um relatório como das mudanças climáticas, como do IPCC, sobre o estado do plástico no planeta. E vão vir regras para as marcas em relação ao que elas devem fazer com as embalagens, o que elas devem garantir, como isso vai ser coletado, qual vai ser a multa, qual vai ser as licenças de operações que não vão ser emitidas para as plantas, ou seja, um arcabouço de histórias que vão vir dos dados sobre plástico, e o plástico vai entrar também, né, no escrutínio. Eu estou falando do plástico, mas todos os materiais associados à embalagem acompanham, porque quando a gente fala de papel, a gente está falando de mudanças climáticas. O plástico tem positividades em relação a impactos, né, no impactos ecológicos, mas tem essa questão do microplástico que é gerado, né, e acaba no oceano, na vida terrestre, e já está voltando para as cadeias alimentares. Então, não há mais como as empresas simplesmente sentarem e se perguntarem, para eu melhorar meu produto do ponto de vista ambiental, quanto que eu ganho nisso? A resposta é, se você não fizer, você não vai ganhar mais nada por nenhum produto. Henrique. Okay, so Morten, Guilherme asked about exactly how does these investments to become more, to have a greener production, how are they going to lead into profits? And if the business owners, how they are actually going to get their investments back regarding this environment needs, right? That's what Guilherme asked. And Marcus said that today this has become not just something that something extra for the company, but an actual need for the company, because he mentioned, like, for example, how the UN it's creating reports about the use of plastics, and how the companies, the top 100 companies in the world, they have actually signed something so they can have accountability of how do they use plastic, and what percentage of their materials are recycling. So there is a global need that will obligate these companies to have an environmental agenda. So it's not only about getting back their investments, but to survive on this market, because if you don't follow some green guidelines, you're not going to survive. Interesting. There's a few things that I find quite interesting in the conversation. I also think, Marcus, that you spoke about what's it called? I forgot about right now. I will come back in a second. But we talk about not just the recycling, but also the whole ecosystem understanding.
biodegradable, Yeah. compostable. Yeah, and I'm thinking that one of the things that I believe that in Europe is very dominant right now is basically that all waste, we say waste, we think of waste as something we throw away. We think of waste as something that that has zero value. But if you have value on it, you will probably find business methods. Basically, if we can have, the market to drive a demand also for waste products, then they can be processed, they can be turned into other products. I can give you an example that I think is important to understand that when we talk about the sustainability agenda in Europe, a lot of people are actually a little bit diverse on it, because in Northern Europe, where we live in a cold world, we burn most of our, not most of it, but a quite big percentage of our waste, because it is heating a lot of houses. But in Southern Europe, and maybe also in Brazil, you have landfills. And if you have landfills, the waste management and the waste discussions are different compared to if you burn it. So there's a lot of things that needs to take into consideration. And I think that the question that you answered to Guilherme about how you make the ROI on these machines, I actually think the same as you do, because I think it's like, this is not a choice. This is something that you have to do, and it can come by legislation or it can come by customer demand. And I don't know what is stronger, but I think that people all over the world, the consumers are, it's kind of strange, because consumers are consuming more and more still. But at the same time, they want it to be greener and greener. So they want to have that kind of change. One of the things that I feel is also important to talk about, for example, when the Kyoto Agreement was made in '98, we set a baseline for emissions, but the total emissions of the globe has increased by 30% since that time. So it's kind of thing that we want to lower our emissions, and we have set objectives for lowering the emissions on national scale, but at the same time, the baseline is just changing because we're consuming more and more. So turning waste into a resource and make sure that it is accounted for, as you say, I think that is the only ways you can start this agenda. And then there's a lot of effects to it, because is it something that can actually be done in a way, or are the ecosystems too infiltrated into, if you think of this, I heard that I think it's 92% of all creams and oils and soaps and all that thing are depending on the oil industry today, right? If you look at the clothing industry, you have polyester, you have so many things that you today use that are oil-based, that if you just close for that kind of resources, there will be a lot of people that will not have warm clothes. There will be a lot of people that don't have whatever they need for skincare and whatever. I think there's so many things to it, so it's difficult to say that one thing is the right and wrong thing, but we need to do something. Yeah, Martin, I need to interrupt you because it's approaching our end time. I will ask Henrique to translate very quickly what Marta said. Ok, então, resumindo, o Marcos disse que se fala muito sobre a reciclagem e o reuso, só que é uma coisa que é importante também, é focar sobre como que esse lixo pode existir alguma demanda para ele, certo? Porque, então, é focar nessa demanda que pode existir para o lixo, porque essa questão de produzir menos lixo é uma demanda da sociedade, é uma coisa que as empresas vão precisar fazer, seja por legislação ou pela pressão dos clientes, só que acaba sendo uma questão um pouco difícil, porque ao mesmo tempo que os clientes querem muito medidas mais verdes e sustentáveis, eles também vão acabar querendo consumir mais e mais. Aí ele fez uma comparação com o protocolo de Kyoto, né, de 98, que apesar de que se teve um esforço para reduzir as emissões de carbono, ao mesmo tempo elas vêm só aumentando. Então essas limitações elas vêm crescendo. Então isso é uma coisa que acontece. Ele também falou que
é muito difícil você fazer essa mudança em larga escala, porque existe todo um ecossistema de produtos como sabão, plástico, que dependem da indústria do petróleo, né? Então, por isso, é uma questão complicada. E é preciso considerar também o que pode fazer com esse lixo, com esse desperdício. E não apenas como produzir menos, já que a gente vai ter que meio que produzir mais de qualquer jeito. Exatamente. Marcão, tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Então, deixa eu aproveitar, meus amigos, vocês já viram o nível da discussão que vocês vão ter no Summit, o altíssimo grau de competência e de conhecimento dessas pessoas, e também de comprometimento em compartilhar esse conhecimento, que é o mais importante. Agora, eu não tive nem tempo de falar muito sobre a Summit durante toda essa palestra, porque foi de altíssimo nível. Quero pedir desculpa de novo pelo problema técnico no início da transmissão. E eu quero pedir meu back-office para colocar agora, por favor, na nossa tela, o código promocional para a compra dos ingressos da Summit. O que eu quero oferecer para vocês? Na Summit, você pode comprar créditos para 1 dia, 2 dias, ou o primeiro ou apenas o segundo. E quem está aqui na live vai receber um promo code para receber 20% de desconto e ainda poder pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Então, é uma oportunidade única e eu gostaria muito de convidar todos vocês que fossem ao evento. Vocês vão encontrar o Morten, vocês vão encontrar o Marcos, e vocês vão encontrar mais uma dezena de palestrantes que vão falar muito e compartilhar muito esse conhecimento, tá? Muito bem. Outra coisa importante, todas as questões que a gente não respondeu aqui, foram muitas questões que vieram pelo chat, many questions, Morten, coming by the chat. A gente vai responder diretamente pelo e-mail, diretamente pela conexão, quando nós fizemos a inscrição, tá? Desculpa o meu lápis aqui. Então, na verdade, nós vamos ter um promo code que o Ciro, nosso suporte, que está por trás nos ajudando por trás da transmissão, vai colocar aqui na tela o código, tá? Vocês vão receber um link direto da internet que vai cair direto na página de pagamento. E lá, inserindo o promo code, vocês vão receber 20% de desconto e podem dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. Muito interessante. Eu gostaria muito de convidar todos a participar da Summit. Enquanto o Ciro coloca aqui para nós, eu gostaria de pedir ao Marcos uma palavra final, antes de nós desconectarmos, e depois eu vou pedir ao Morten também a final speak before to end the live. Ok, Morten? Bom, então vou fazer as honras de começar. Guilherme, obrigado. Ok, é só que... peraí, acho que o Marcos travou. Marcos travou? Tá, acho que travou. Marcos travou. Morten, Marcos is facing some technical problems. Can you... ambiental. E, obviamente, os desenhos... He's faced problem. Espero vocês lá, onde eu possa dividir esse material para que vocês possam nos acompanhar ao vivo e, com certeza, vocês não vão se arrepender, porque a curadoria é muito legal. Morten? I want to thank you for this opportunity
even though I didn't understand much of the Portuguese, I could still understand and pick up some words. So thank you to Henrique for helping me understanding what we were talking about. I think it was very interesting, and now I look even more forward to get to Sao Paulo. And it's kind of hilarious that a guy from Denmark is coming to Sao Paulo when we talk about environmental footprint and sustainability. But I hope that is always the discussion we have, that when we as a media travel, it's always for the bigger benefit. But maybe that's what everybody is saying. But I will have to think about it. But I look very much forward to meet all of you guys. So thank you very much for your time here. E aí, o Morta só falou que ele agradece a todos pelo tempo, né? E que ele está bem ansioso e feliz de ir para São Paulo e poder participar dessa conferência. Ok. Amigos, o código promocional, eu pensei que a gente ia colocar uma telinha, coisa e tal, blá, blá, mas está aqui, ó, sobre a cabeça do nosso amigo Marcos, tá? Aqui à direita. O cupom é LIVE20. Entrando lá no site, vocês digitando esse código vão ter 20% de desconto e ainda dividir o valor em 12 parcelas. Tá? Eu quero, mais uma vez, reforçar que todas as questões serão respondidas, nenhuma ficará sem responder. Tá? Esse código é para quem está na live, e ali no chat da live também já está o site, né, da simpla.com.br/evento, aonde nós vamos fazer a compra dos ingressos. Quero agradecer a todos, muito obrigado, muito boa noite. Morten, thank you very much. Enjoy your night, sleep well. Marcão, muito obrigado por tudo. Ciro, meu back-office, Márcia, Eudes, todo mundo que está me suportando aqui por trás, muito obrigado. E eu vejo vocês na próxima. A gente vai ter mais palhinhas, a gente vai ter mais informações, ainda dos outros palestrantes que a gente vai apresentar na Summit no dia 23 e 24. Ok? Muito obrigado a todos, estejam bem, tenham todos uma boa noite.